Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Eu sou o João Pedro Nascimento, como vocês já sabem, estou aqui para mais uma semana de Paddock Sprint, nossa versão compacta, com todos os acontecimentos mais recentes do mundo do esporte a motor. A gente está aqui todas as terças-feiras, programa mais rapidinho que o nosso Paddock GP das segundas, né? Uma meia hora aqui para trazer VaptVupt, aquilo que você precisa saber sobre o que está acontecendo, principalmente no universo da Fórmula 1. E hoje a gente vai falar sobre algumas das principais forças da categoria, mas sobre o que acontece nos bastidores e não na pista. A Aston Martin parece cada vez mais próxima e já está acertada com o Adrian Newey e aguarda uma resolução contratual com a Red Bull para poder oficialmente anunciar o projetista a objeto de consumo de 10 entre 10 equipes, 9, né? Se contar a Red Bull, 9 entre 10 equipes no grid da Fórmula 1. E ainda está lidando com uma situação, uma pendência contratual do Newey, que encerrou a parceria com a Red Bull depois de 2 décadas, para poder anunciar o engenheiro numa proposta milionária, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, mas a Aston Martin realmente botando muito dinheiro na parte estrutural, isso, né, conta também a chegada do Adrian Newey à equipe para tentar se tornar uma marca de força na Fórmula 1. E a Mercedes, que admitiu, por meio do chefe Toto Wolff, que André Kimi Antonelli é, sim, a primeira opção para a vaga de Lewis Hamilton para a próxima temporada. Acho que isso já estava muito claro para todo mundo, né, ouvindo os discursos aqui e ali, mas deixou claro também que o único para poder quebrar esse plano é Max Verstappen, que é a prioridade dos sonhos da Mercedes para a dupla de pilotos que só conta nesse momento com George Russell confirmado. Eu, como já disse, sou o João Pedro Nascimento, vou chamar para a nossa telinha Pedro Luiz Cuenca, vai fazer mais uma edição do nosso Paddock Sprint aqui com a gente, mas antes de chamar o Cuenca para o seu primeiro destaque, eu vou convidá-los a se inscreverem no canal do Grande Prêmio, ativarem as notificações, deixarem um comentário aqui no vídeo com o que vocês acham do nosso conteúdo e se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio não é só para acompanhar o Paddock Sprint, não. É para você assistir IMSA, para você assistir o WEC, para você assistir Fórmula E, que agora está em intertemporada, mas volta já em dezembro. Todas as categorias que o Grande Prêmio transmite, tem mais coisa, tá? Endurance Brasil, Stock Car, Fórmula 4 brasileira, Fórmula 4 árabe, enfim, tem muita coisa para você acompanhar aqui no Grande Prêmio, ao vivo, com imagens, transmissões completas. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ficar sempre sabendo quando tem a próxima corrida, quando tem o próximo programa e o que você pode acompanhar para ficar sempre lá em cima no que diz respeito às notícias sobre o esporte a motor. Cuenca, a Aston Martin está esperando lá uma questão contratual relacionada à Red Bull para, enfim, anunciar um acordo com Adrian Newey. Essa é uma informação da revista italiana Auto Sprint, que dá conta de que, né, a concorrência da Ferrari foi realmente batida pela equipe inglesa. E o dinheiro fez parte também dessa história, porque a oferta feita pelo Lawrence Stroll, tratada como irrecusável, foi na casa dos 100 milhões de dólares por 4 anos. Isso dá 572 milhões de reais, pouco mais aí de meio bilhão. Então, vale a pena pagar isso para ter o Newey na equipe? Boa tarde. Boa tarde, JP, meu menino de ouro, aproveitando que a gente está no clima olímpico. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A questão financeira, ela interessa muito e vale no sentido de retorno esportivo. O Adrian Newey, ele entrega essa parte. Ele não apenas ele custa tudo isso, como ele também devolve em títulos, em conquistas, em vitórias. A gente já viu isso em diversas equipes, na Williams, na McLaren, e na Red Bull, claro. Então, ele tem todo esse valor, ele tem todo esse prestígio, mas a gente sabe que no fundo ele devolve esse dinheiro. É importante a gente destacar não só essa dinheirama toda gastada, que está para Aston Martin gastar com o Adrian Newey, como também com pilotos e com uma nova fábrica, né? Ela lançou uma nova fábrica ali em Silverstone, tá com um novo túnel de vento, tá se desenvolvendo, tá buscando outros personagens aí que estão em equipes do grid, principalmente engenheiros. Então tem sido uma equipe mão aberta nos últimos meses. A Aston Martin, depois de um 2023 tão bom,
tem vivido um 2024 bem ruim até para as expectativas, mas para o futuro ela parece buscar uma melhora e assim, o primeiro passo é de fato ter alguém que projete um bom carro sem cópias, que é o Adrian Newey, porque a gente viu a Aston Martin copiar já carros no ano passado, e quando era Racing Point também teve aquela história da Mercedes Rosa. Então, uma equipe com tradição de copiar carros, vai ser bom ela ter um projeto próprio, um projeto autoral, e o Adrian Newey é isso. Vale a pena gastar uma grana para ter esse sucesso. E só como curiosidade, a gente estava esperando o Adrian Newey sair da Red Bull para fazer um carro para um campeão mundial que era o Lewis Hamilton na Ferrari, e a gente vai ver ele entregar um carro para Lance Stroll, né? Então, curioso isso aí. Eu vou falar um pouquinho do Stroll daqui a pouquinho, porque eu acho que é interessante. Mas assim, no ano passado, quando a Aston Martin apresentou o carro da Fórmula 1, eu lembro que eu estava participando até do React, e participei também de alguns programas que a gente fez depois sobre isso. E eu lembro de ter destacado que quando você copia, mesmo que seja a equipe que está mandando na categoria, você normalmente tem um início mais forte do que o que vem pela frente. Porque quando você cria alguma coisa, você tem uma concepção melhor sobre aquele projeto e você consegue pensar em maneiras diferentes de como evoluir aquilo. Quando você copia algo, o criador vai evoluir aquilo que foi criado e você vai ter que fazer descobertas com, enfim, o campeonato em andamento. Isso aqui não é uma determinação de que é um crime você copiar alguém na Fórmula 1, porque isso é mais do que comum. É só uma constatação de que a Aston Martin muito provavelmente não teria condições de manter o ritmo que trouxe no início do ano passado. A Aston Martin brigava por pódio em todas as corridas. Isso acabou se concretizando no final das contas. A capacidade técnica caiu vertiginosamente, caiu muito durante 2023 e agora em 2024 a Aston Martin já chega um patamar abaixo de novo. Então, a contratação do Newey vem muito para resolver esse lado da equação. Do outro lado, Cuenca, a gente tem uma dupla de Alonso e Lance Stroll. Você, antes da gente falar diretamente sobre o Stroll, você também vê essa chegada do Adrian Newey, como um primeiro passo para a Aston Martin talvez tentar ali na frente furar a Mercedes e puxar a Max Verstappen? Olha, sim, não só pelas especulações da imprensa italiana, né, a revista Auto Sprint menciona esse fato dessa semana, né, de que a chegada do Adrian Newey tem a ver com a busca do Max Verstappen, mas também porque a dupla da Aston Martin hoje já não passa a mesma confiança de outrora. O Alonso ainda pode arrumar alguma coisa, é um piloto talentoso, é um piloto bicampeão mundial que sabe como ajustar carros, que sabe como buscar ultrapassagens, sabe se defender, sabe se desenvolver ali com as peças que tem. A gente já viu com carros piores ele conseguindo resultados bons. Mas o Alonso está já com mais de 40 anos, ele já está indo para a fase final da carreira, então é importante ali ter essa renovação e entregar para alguém com o mesmo talento, senão o nível da equipe, o nível da dupla cai vertiginosamente. Por outro lado, você tem um Lance Stroll que tá ali porque ele é filho do dono. Ele só tá ali porque o papai dele comanda as operações da Aston Martin. É o sócio majoritário da Aston Martin. Então, não é um piloto que inspira qualquer confiança, erra muito, não tem qualquer tipo de conhecimento do carro para um ajuste, para um desenvolvimento. Então, ter um Max Verstappen ali pode ser muito importante, e reeditar a dupla Verstappen e Adrian Newey tem tudo para ser o grande trunfo da Aston Martin num futuro próximo. Acho que seria muito bacana, não só para Aston Martin, mas para a Fórmula 1 como um todo. A gente vê esses pilotos que criaram raízes, que criaram suas certas dinastias na Fórmula 1, saindo das respectivas equipes, que no caso Hamilton da Mercedes para a Ferrari e o Verstappen da Red Bull para alguma outra equipe. Tem tudo para dar uma boa chacoalhada no grid da Fórmula 1. E pensando num carro projetado por Adrian Newey, um carro projetado inclusive para receber motores Honda, né? Porque a partir de 2026 a Aston Martin inicia essa parceria com a Honda, separa os caminhos definitivamente ali com a Mercedes.
Então o Newey vai ter um cenário ali na frente dele em que ele vai voltar a construir carro para um motor Honda exclusivo para a equipe em que ele está trabalhando, porque a Honda só tem parceria com a Aston Martin, pelo menos até esse momento é o que a gente tem de concreto. E na Red Bull foi assim, né? A Red Bull só forneceu o motor ali para a AlphaTauri, né? As duas equipes andavam com o mesmo motor, mas você está produzindo efetivamente para a equipe de cima, obviamente. Então, assim, teria um dos maiores projetistas, o maior, talvez, projetista de todos os tempos, teria provavelmente um baita carro nas mãos, um motor operado por uma fábrica que produziu os melhores motores dessa última leva da era híbrida da Fórmula 1, que né, ficam ali com a Red Bull. Você tem todos esses ingredientes, e aí provavelmente também Fernando Alonso, né, um bicampeão mundial, um cara com experiência comprovada. E ali, do outro lado da garagem, o Cuenca, você tem Lance Stroll. E aí a minha pergunta juntando todos esses ingredientes, carro, Newey, motor, Alonso, dá para ser campeão com Lance Stroll na equipe? A gente está vendo a Red Bull ser campeã com o Sérgio Pérez, né? Até dá, né? Então, mas acho bem difícil, O Stroll não é um piloto que consegue agregar para desenvolvimento, não é um piloto que consegue agregar para busca de vitórias. Eu acho que ele anda muito no limite entre ser agressivo e ser sujo dentro das pistas, nas manobras. Então, é um piloto muito inconsistente, bate muito, quebra muito. Duvido muito que ele seja capaz de ajudar. Liderar, a gente nem cogita, liderar uma busca de título. Isso é algo fora de cogitação. Mas acho que dá para ele ajudar ali de vez em quando, como faz um Sérgio Pérez, como fez um Valtteri Bottas anos atrás. Mas mais do que isso, o Stroll não é muito capaz de ajudar, não. Ele já não é capaz de ajudar a Aston Martin a ser quinta força do grid direito. Então, é uma peça inútil aí nesse tabuleiro da Fórmula 1 atualmente. Até para a gente passar adiante no nosso assunto, volto a destacar aqui para vocês que estão acompanhando o Paddock Sprint, se inscrevam no Grande Prêmio, tem um monte de categoria aqui para você assistir, Endurance, Stock Car, TCR, esqueci do TCR na primeira vez que eu falei, tem muita coisa para você acompanhar aqui, além dos nossos programas diários, dos nossos briefings dos fins de semana, Paddock GP às segundas-feiras. Então, não esquece de dar o joinha e se inscrever aqui no nosso canal. Faz bem para a gente, faz bem para vocês também. E para o seu conhecimento automobilístico. Mas partindo adiante aqui para o nosso próximo assunto, Mercedes. Mercedes, que tem lá o Toto Wolff como chefe e resolveu finalmente oficializar. Isso já tinha ficado muito claro, né, em algumas declarações aqui e ali, mas o Toto Wolff disse que sim, né, a primeira opção é Andrea Kimi Antonelli. E as aspas foram as seguintes: o critério para o nosso próximo piloto é simples. Queremos o melhor disponível. No momento, minha primeira opção é Kimi Antonelli. Então, teve uma aspa um pouco mais longa do que isso, mas, enfim, deixando claro que essa é a primeira opção da Mercedes nesse momento para fazer companhia ao George Russell, já que o Hamilton, como todos já sabemos há muito tempo, vai para a Ferrari no ano que vem. Então, o Antonelli foi campeão lá da Freca, pulou direto para a Fórmula 2, né? Não fez a Fórmula 3. Então, tem aí o seu primeiro ano de experiência, começou de uma maneira bem complicada, mas agora tem subido de produção, já venceu a corrida lá na Inglaterra, fez uma boa corrida sprint também na Hungria. Enfim, é um piloto que tem se destacado nas últimas rodadas, né, das rodadas mais recentes da Fórmula 2, mas ainda levanta questões sobre se estaria realmente pronto para a Fórmula 1, como ele mesmo disse, né, depois de vencer, acho que na Hungria, né, se não me engano, a corrida principal da Hungria, acho que foi isso. Então, essa dúvida paira no ar, mas Toto Wolff também faz questão de destacar que a única pessoa capaz de criar uma disrupção, talvez, nesse plano seria Max Verstappen. Cuenca, a Mercedes vai, pelo visto, apostar no Antonelli para 2025. Nesse momento, é difícil imaginar que o Verstappen vai deixar a Red Bull já no ano que vem. Pode acontecer, pode, mas nesse momento já não é mais tão fácil imaginar isso. A gente só vai saber ao certo conforme a temporada for se aproximando do final, e a gente vai ver se a Red Bull consegue responder, né, essas estocadas aí da McLaren e da Mercedes também.
Então, acho que tudo depende muito disso. Mas o Antonelli foi cravado aí pelo Wolff como a primeira opção da Mercedes para o ano que vem. Então, primeira pergunta, claro, está pronto para a Fórmula 1? Não, não. Muito longe disso. Acho que ele chegou cru até para a Fórmula 2. Imagina para a Fórmula 1. Gosto dessa declaração do Toto Wolff, que ele diz que quer o melhor e o melhor é Kimi Antonelli. Acho que a gente tem que saber diferenciar o que é o melhor num contexto geral e o que é o melhor na Fórmula 1. São coisas diferentes, são mundos diferentes. E acho que hoje, para você ser o melhor ali para uma vaga na Fórmula 1, você tem que ser não apenas um piloto talentoso, não apenas um piloto arrojado, que saiba ajustar carro, mas também um piloto muito preparado para isso, um piloto pronto para essa vaga. E, no meu entender, o Kimi Antonelli passa muito longe disso, passa bem longe disso, eu acho. Por mais que ele faça ali seus testes aqui e acolá, antes com o carro da Mercedes em algumas pistas, mais que ele tenha ali evoluído na Fórmula 2, como você bem citou, nessas últimas etapas, ele está longe de estar pronto para a Fórmula 1. Bem distante disso, não tem hoje a mesma cancha que outros ali do grid tem. Então, se o Toto Wolff fala que ele queria o melhor, ele tem que pensar no que ele queria o melhor para a Fórmula 1 mesmo, né? Não como um todo. E hoje, o Kimi Antonelli não é esse melhor piloto. Você tinha ali uma opção que era o Carlos Sainz, por exemplo, que era muito mais preparado, que era muito mais pronto, já com experiência em equipe grande, com vitória na Fórmula 1. Hoje o Kimi Antonelli não é um piloto pronto e nem o melhor, nem na Fórmula 2, ao meu ver. Tem outros pilotos ali mais preparados, com mais talento do que ele, que tem mostrado mais do que ele. Então, sei lá o que o Toto Wolff está querendo, o que ele está pensando, mas essa insistência no Kimi Antonelli tem tudo para ser um grande problema para a Mercedes, especialmente se ele não se adaptar rapidamente à categoria e demorar para engrenar. Aí vai ser um grande problema para a Mercedes, se não tiver um carro bom, se não tiver uma preparação ali por trás nos bastidores. O Kimi Antonelli vai sofrer muito nesses primeiros anos de Fórmula 1 e corre o risco de ser mais um daqueles casos de talento desperdiçado. O Toto Wolff usou como base para comparação a relação entre o Norris e o Piastri na McLaren. Disse que o Piastri levou aproximadamente 1 ano e meio para começar a desafiar efetivamente o Norris pelas vitórias, o que não é totalmente verdade assim, porque dos dois, o único que ganhou a corrida no ano passado foi o Piastri, né, numa corrida sprint lá no Qatar. Mas, tudo bem, o Piastri está andando na frente agora, e eu até entendo o que o Toto Wolff quis dizer. Então, o plano dele é colocar o Antonelli em uma temporada mais... Não é jogada fora, né? Mas uma temporada menos... 2025 vai ser a última temporada antes da introdução do novo regulamento de motor, e 2026, então, obviamente, já é uma temporada ali zumbi, né? Uma temporada em que você foca ali os seus esforços naquilo, mas já está muito preocupado com o que vai acontecer no ano seguinte. Então, assim, eu já tinha até comentado aqui que, na minha opinião, o Antonelli se fazia uma ideia boa para a Mercedes, porque ele poderia ser colocado num carro que não brigaria por título em 2026 e 2025, teria todo um ano aí para se adaptar de fato à Fórmula 1 e ter o primeiro teste de verdade em 2026. Só que quando eu falei isso, a temporada ainda tinha um domínio completo da Red Bull, com a McLaren dando uma espetada aqui e ali. Agora a situação é diferente. A Red Bull está sofrendo, a McLaren já venceu corrida, duas, inclusive, com os dois pilotos. A Mercedes já venceu corridas com os dois pilotos. A Ferrari venceu corridas com os dois pilotos e a única que não conseguiu fazer isso foi a Red Bull. Então, nesse momento, a situação mostra para a gente que se o campeonato começasse um pouco depois, olhando aí para a janela de evoluções dos carros, a disputa pelo título seria muito interessante nesse momento. Então, seria muito interessante. E você ter um piloto novato nessa disputa seria muito complicado. Seria como você ter um piloto que não vence entre todos eles que estão vencendo. Cargo que atualmente pertence a Sérgio Pérez, mas poderia pertencer também a André Kimi Antonelli se não chegasse na categoria com essa cancha, né, de piloto vencedor de corridas, o que provavelmente não fará. É muito difícil que a gente tenha um novato chegando na Fórmula 1 botando essa banca. Então, você acha um planejamento? Você acha que o planejamento pode mudar por conta disso? Então, chega agora na segunda metade da temporada, a Mercedes continua muito bem,
e termina o ano com a sensação de que poderia brigar com a Red Bull em 2025. Será que a decisão vai continuar sendo pelo Antonelli? Olha, eu tenho a impressão, JP, que se a Mercedes continuar nessa evolução e brigar nas últimas etapas, aí é que eles vão insistir no Antonelli. Porque aí tem toda aquela questão de dar um carro bom para o menino novato, em vez dele ter que sofrer com uma carroça que fica ali brigando por sexto, sétimo lugar. Então, acho que quanto mais esse carro evoluir, mais eles vão dar essa oportunidade para o Antonelli, mais eles vão priorizar o novato. Óbvio, é muito estranho você ver um novato chegando numa equipe de ponta, numa equipe vitoriosa. A última vez que a gente teve isso, assim, que a gente consegue puxar na memória, foi justamente o Lewis Hamilton na McLaren, que não tinha vencido em 2006, mas chega em 2007 com um bom carro, só que ele chega com o título da GP2, que é atualmente a Fórmula 2, ele chega muito prestigiado já, todo trabalhado desde criança pela McLaren. Então, era uma situação completamente diferente. Desde então, a gente não viu um novato assumir um carro de ponta, assumir um carro vitorioso. A gente vê sempre os veteranos ou alguém que já tenha pelo menos 2, 3 anos de categoria assumindo esse posto. Então, acho um grande risco da Mercedes e um novato que já pulou a Fórmula 3 e que basicamente vai pular a Fórmula 2 também, né? Porque esse ano foi só para ele fazer onda ali, esperar fazer os 18 anos antes de pular para a Fórmula 1. Vai ser muito, muito arriscado mesmo. E corre o risco não só de perder esse próximo campeonato, como também de desperdiçar o talento do Kimi Antonelli. E para a gente fechar nosso programa de hoje, vou trazer aqui uma discussão sobre a Mercedes, que eu quero envolver, obviamente, o Cuenca, mas o pessoal que está assistindo a gente também, porque é um cenário muito interessante. Vamos supor que a Mercedes, de fato, venha com a dupla André Kimi Antonelli e George Russell para 2025. E vamos supor também que o Antonelli chegue na Fórmula 1, não obviamente ganhando corridas, mas mostrando um potencial, dando voz àquilo que a Mercedes acha que ele pode fazer. Com o Max Verstappen no mercado para 2026 e o Antonelli correspondendo às expectativas da Mercedes em 2025, George Russell, que tem contrato até o fim do ano que vem, tem um emprego em risco, Cuenca? Olha, eu tenho a impressão de que o Russell já chega na Mercedes com o contrato em risco ali, com a vaga ameaçada. Desde que ele passou pela Williams, ele nunca empolgou 100% na Mercedes, ainda conseguiu algumas vitórias, uma chance aqui e acolá. Então, olha, é muito difícil. Você também me joga numas fogueiras de vez em quando, pelo amor de Deus. Mas eu tô aqui para isso. Eu tô vendo. Eu acho que George Russell tá sim com o contrato, com a vaga em risco também para 2026 e adiante. A dupla Verstappen e Kimi Antonelli já fica um pouco mais interessante do que uma Russell e Kimi Antonelli, que eu acho o Russell um piloto bem em água de salsicha, para não falar outra coisa. Não me empolga muito. Então, eu pensei sobre isso esses dias e se o Antonelli chegar, se o Russell não destruir o Antonelli ali na concorrência interna, acho que a situação dele para 2026 na Mercedes fica ameaçada. Na Fórmula 1 ele tem vaga de sobra ali, qualquer equipe gostaria de contar com o Russell, olhando ali para as possibilidades de cada uma, principalmente a Red Bull, né? A Red Bull perderia o Verstappen, então para quem a Red Bull olharia no grid? Então, é uma possibilidade, mas olhando especificamente para o cenário interno da Mercedes, isso geraria um risco. A Fórmula 1 está na pausa de verão, como vocês já sabem, a próxima etapa é só o GP dos Países Baixos, lá em Zandvoort, casa de Max Verstappen, e a gente vive aí um hiato de corridas até o sprint final do campeonato. A gente vai ter muita corrida aí pela frente na Fórmula 1, são 10 provas daqui até o fim da temporada e muita coisa pode acontecer, porque apesar da vantagem no Mundial de Pilotos, ela está confortável ali para o Verstappen, são 78 pontos. No Mundial de Construtores, a situação apertou de vez, a McLaren já encurtou para 42 a distância para a Red Bull, e essa briga vai valer muito daqui até o final, vai valer muito em questão de dinheiro, em questão de prestígio. A McLaren não vence o Mundial de Construtores desde a década de 90 e vai valer muito para o emprego de Sérgio Pérez, porque o Verstappen não pode carregar mais o Mundial de Construtores sozinho, como ele fez no ano passado. Vou agradecer a presença do Cuenca no programa de hoje, a todo o pessoal que esteve aqui e fez o programa com a gente, Carol Virgílio, que está aqui com a gente na produção também. Na semana que vem estaremos de volta com a próxima edição do Paddock Sprint. Valeu!